Então vamos falar agora a respeito do arquétipo do Criador, que está falando para a gente principalmente da manifestação concreta, vamos dizer assim, horizontal da nossa essência no mundo, né? Aqui a imagem traz, como vocês podem ver, o símbolo do terceiro chakra, que é um representante do poder pessoal, né, da nossa capacidade também de manifestar, né, de realizar, de ir em direção aos nossos objetivos. E está falando exatamente de um tema que é muito comum hoje em dia, né, que é um tema que tem balançado muita gente, que é a relação com a manifestação do do propósito de vida do homem aqui na Terra, né? Como se cada um traz uma essência, traz algo único para colocar no mundo, e esse arquétipo então vai provocar esse lugar onde, ok, talvez eu já conheça a minha essência ou não, porque também se você ainda não sabe o que é esse algo único, essa fragrância única que você traz, o arquétipo ele vai trabalhar nessa direção, ele traz um chamado para essa direção, mas também muitas vezes você já tem consciência dessa direção, da realização do que é o seu propósito, mas percebe ainda alguma resistência interna, uma parte sua que ainda não consegue colocar aquilo no concreto, né? Fazer aquilo que é o teu dom, que é o teu talento, virar a tua profissão, né? Fazer aquilo, plasmar aquilo, fazer aquilo acontecer, seja escrever um livro, seja finalizar um projeto, seja construir um site, né? Seja começar a movimentar e fazer aquilo acontecer. E aí que então que esse arquétipo ele provoca um lugar, e esse é o trabalho do arquétipo, que é eu devo manifestar algo que venha da minha essência. Se não é original, se não é da essência, aquilo não vai fazer sentido. O arquétipo ele não vai dar passagem para aquilo que não é original. Não vale cópia, não vale, né, reprodução do que já existe, é somente aquilo que é original. Pode até ser que já exista, mas nasceu em você, né, de uma forma original, né? Quando a gente fala da realização do propósito, não é algo simples. Talvez a gente teria que dar um curso, né, somente para esse tema, porque o caminho da realização do propósito de vida, ele se funde com o próprio processo de autoconhecimento. Porque uma dos objetivos dessa vida é realmente a realização desse propósito. E para realizar esse propósito, a gente vai ter que lidar com todos os nãos que nós carregamos, né? A gente estudou no arquétipo caridoso, eu falei um pouquinho mais a respeito da avareza. Talvez esse estudo também caiba aqui, mas aqui também a gente vai falar um pouquinho dessa coragem, desse fogo, né? Que faz a coisa acontecer, que vai transmutar esse não em realização, né? Então, o arquétipo do Criador, né, resumindo aqui, ele fala mais, tá um pouco mais relacionado a esse aspecto profissional, a esse aspecto de realização, mas pode também estar envolvido em outras áreas também, né? Então, qual que é a manifestação da minha essência, do meu ser verdadeiro, né, além das minhas máscaras, além das minhas defesas? Quem sou eu nas relações? Como realizar, co-criar essa relação que seria legítima da minha essência mais profunda, né? Como que é então co-criar a minha realidade a partir da minha essência espiritual mais verdadeira e profunda? Então, em síntese, a gente está falando nesse arquétipo de co-criar, né, de manifestar na realidade aquilo que está na minha essência mais pura, né? Então essa é uma pergunta que deve ressoar a partir desse arquétipo. Qual que então que é a tua fragrância? Qual que é esse algo único que está em você? Se vem esse arquétipo, né, pela sincronicidade, é um sinal que já é o momento dessa essência se manifestar, né? Não se trata só mais de descobrir qual é, não. É descobrir qual é e fazer acontecer. O maior medo do arquétipo do Criador é daquilo que ele está manifestando, que aquilo não seja original, né? Que aquilo não
que aquilo seja medíocre de alguma forma. Aí a gente vai ter, então, consciência da importância que é compreender o que é essa essência, você mesmo reconhecer o valor dela, né? Porque o que acontece? Muita gente, às vezes, traz um propósito, mas que não é o propósito que está relacionado àquilo que os pais esperavam, né? Claro que a gente parte de um princípio de que, na essência, nós estamos manifestando nossas estruturas psicológicas, nossas máscaras, nossa forma de posicionar no mundo, para tentar compensar essa ferida e, na essência, tentar ser amado pelo pai e pela mãe. Então, se a tua alma é de um bailarino, mas isso não está no escopo da aceitação do pai e da mãe e do mundo, desse lugar de ser amado, talvez não haja espaço para essa essência se manifestar. Porque talvez pelo medo da escassez, porque se eu for fazer isso não vai dar dinheiro. Então, aí a importância do reconhecimento, você reconhecer o valor, né, dar o devido valor a essa essência para que possa, então, aí, a partir disso, abrir um espaço para a manifestação disso no mundo, né? E é importante ficar atento, porque essa essência que o arquétipo traz, que tem que ser algo original, é verdadeira e tem que estar livre dessa ideia de tem que ser algo original dentro da expectativa dos outros, ou se isso vai me trazer um retorno ou não, porque a grande verdade é que se você manifesta, se você ocupa seu lugar no mundo, se você manifesta isso na horizontalidade, tudo vai dar certo, né? Essa é a ciência da vida, né? Se você ocupa seu lugar, as coisas se encaixam, as coisas fluem, e prosperidade é um aspecto natural daquele que está dando o seu tesouro, né? Você está entregando o seu melhor para o mundo. E se você entrega o seu melhor, você recebe. Então, fazendo referência aqui ao Senhor dos Anéis, traz aqui a imagem de Elrond entregando a Andúril, né, que é uma espada élfica, que era uma espada pertencente à linhagem do Aragorn, né? Além dela representar algo também que foi criado, manifestado concretamente, ela foi feita especialmente para a linhagem dele. E aí no filme, quando o Aragorn recebe essa espada, ele se conecta com a sua essência, com a sua ancestralidade, né, com o seu lugar de guerreiro, de prometido, né, quando eu digo prometido, né, daquele que tem uma missão de alma, né, a realizar diante daquele cenário, diante daquele mundo, né? Então ela representa claramente a manifestação do Criador, desde a criação da espada, mas também a própria manifestação da essência do Aragorn, né? Então, a partir de um símbolo, ele consegue revelar e se conectar com a sua essência,